Oi, pessoal. Faz um tempo que eu tô sumida, né? Resolvi aparecer por aqui para poder bater um papo com vocês. Um pouquinho sobre a minha vida, contexto atual, contexto social. Fazer uma correlação. O que eu gostaria de aproveitar esse momento aqui para poder estar conversando com vocês. Estamos vivendo um momento... não sei se quem está acompanhando aí a questão de Cabul, né? Que o Talibã retomou a cidade. A gente viu lá que as mulheres, processo pode-se dizer, né? Questão de violação de direitos humanos, né? As mulheres, a questão lá da religião, vai ter que voltar a utilizar a burca e tudo mais e tal. Aí teve um vídeo que eu até compartilhei lá na minha página no Instagram. O vídeo não é da minha autoria, eu apenas compartilhei. Em que o Brasil não é o Afeganistão. Se você, aí eu até coloquei na legenda, se você compactua com intolerância, com preconceitos, aí eu até coloquei assim, se você é cristão, né? Porque no caso a grande maioria, no caso do Brasil, são cristãos, seja ele católico ou evangélico. Mas não é o todo, né? O Brasil, ele é bem diverso, né? Tem várias vertentes religiosas e tudo mais. Não é à toa que foi até passadas, né? Foi até Porto Seguro, né? Para pessoas vindas de outra religião, como por exemplo no período do nazismo mesmo, né? Quantos judeus, mais de 11 milhões de pessoas foram mortas pelo regime nazista, e muitos judeus, no caso, conseguiram visto para cá, né? Vieram aqui para o Brasil, tiveram esse apoio aqui no Brasil. Então o Brasil ele é bem diverso, tem muçulmanos, tem islãs, tem wiccanos, tem do candomblé, da umbanda, vários tipos de religiões que não acreditam no Deus, mas eles não deixam de ser, né, seres humanos, eles não deixam de ter a sua essência, né, eles apenas não têm uma religião em si, e é isso. E no qual contexto que eu quero entrar? Infelizmente, eu, hoje em dia, não tenho religião, não tenho vergonha de falar, mas isso não implica que eu não seja até ateu. Sim, eu acredito que há um ser supremo. Eu acredito que as nossas vidas são conduzidas. E eu faço mais ou menos, eu tenho comigo um tripé. Princípios religiosos, ciência, filosofia. Eu carrego isso comigo. Aprendi a desenvolver. Principalmente no período em que eu me resguardei só para mim, no período em que eu tive um boom das minhas emoções, não foi tão distante assim, alguns anos atrás, né? Aí realmente aquele divisor de água na vida. Mas o que eu gostaria de falar? O mundo ele tá muito intolerante. O mundo está muito intolerante. As pessoas hoje em dia não sabem respeitar o modo de viver do outro, a que escolheu para si, as crenças. O que eu creio, o Deus que habita em mim, não interfere o Deus que habita em ti. Não desrespeita. Pelo contrário, reverencia, respeita e aceita o Deus que habita em ti. Então, assim, no topo da discussão vem a questão de religião, né? Faz parte. É por isso que a gente tem que discursar, é por isso que a gente tem que conversar. E a gente tem que combater a intolerância religiosa. É por isso que a gente tem que combater. Eu acho que o respeito ele tem que estar acima de tudo. Seja ela intolerância religiosa, seja ela intolerância política. Eu não tenho político de estimação. Já fui filiada ao PT, me decepcionei com alguns ideais de algumas pessoas. Estou atualmente afiliada no PDT, mas não tenho político de estimação.
Eu olho a política nacional em si. Eu olho pro social. Eu olho para as pessoas em si. E eu olho pro todo. Eu sou parte desse todo. Mas eu não sou a maioria. Agora, o ano que vem, a gente vai ter eleições. Eu não tenho político de estimação. Eu quero aquele que tenha um plano de governo para poder melhorar o Brasil, para poder fazer o Brasil voltar a ser aquele Brasil pujante, aquele Brasil que brilhava, aquele Brasil que tinha, como se diz, voz e vez no grupo dos países mais ricos do mundo. O Brasil, que é um país em desenvolvimento, mas que tem grande potencial de ser uma superpotência. Por quê? Porque tem riquezas naturais, mas falta tecnologia, mas falta investir na educação. E infelizmente o que a gente está vendo é um desmonte na educação. Coronavírus, pode dizer que já passou, já acabou, porque está tendo festas, eventos, máscara ninguém usa. Mas as escolas agora, no caso, voltou timidamente as escolas. Aí uma semana sim, uma semana não. Agora vai ser apenas uma semana. Para poder que outros alunos possam pelo menos ir uma semana na escola. A educação é a base, é o pilar de uma nação rica. A educação é a base. Acho que é o mínimo. Não mexer na saúde nem na educação. Igual eu vi um rapper crioulo falando. Não rouba na educação e nem na saúde. A gente já paga muito imposto. Para onde que está indo o dinheiro? Beleza, a economia ficou um pouco estagnada, tudo teve que fechar o ano passado. Tá voltando, ó, timidamente, tá voltando a economia. Teve muitas grandes empresas que até, no caso, inauguraram suas lojas, como teve pequenos que tiveram que fechar, não suportaram, porque não tinha capital de giro. As contas não deixaram de chegar. Salário dos políticos não deixaram de cair na conta deles. Mas o auxílio emergencial foi diminuído. Mas o auxílio emergencial foi cortado para menos da metade. E MEI, tenho conhecidos que são MEIs, que até hoje nunca recebeu auxílio emergencial, não conseguiram receber, mas eles pagam. Tratamentos, muitos tiveram que interromper tratamento. Eu mesmo, no caso, faço tratamento, né, pelo SUS, questão visual. Está interrompido. Eu sei que tudo está sendo aos pouquinhos e a gente tem que ser resiliente, a gente tem que ter paciência. Só que a gente também tem que aprender a conversar com os nossos governantes, porque a gente elegeu eles para nos representar, para manter os nossos direitos, não para tirar os nossos direitos. Não é só criticar, mas é apontar uma saída. Eu acho que tudo parte da discussão. A gente tem que falar sobre as coisas. A gente, como pais, como usuários, né, dos serviços públicos, a gente não vive numa monarquia. A gente vive numa república. São 3 poderes. O executivo, que é representado pelo presidente atual Jair Bolsonaro. A gente tem o legislativo, que é os deputados federais e os senadores. E a gente tem o judiciário, que é o STF, Supremo Tribunal Federal. Mas a gente tá vendo aí, ó, guerra, sabe? Presidente contra STF, querendo tirar, sabe, autonomia, ameaça de golpe. Gente, e a gente ainda vê pessoas indo pra rua pedir AI-5. Eu não vivi nessa época não, porque eu nasci em 86, eu nasci um ano depois do fim da ditadura militar. Eu quando estudava, quando eu fazia comunicação social e jornalismo, eu sei que eu sou um pouco excêntrica, sabe, meio fechadona, né? Talvez assim eu me comunico aqui nas redes sociais, tal, mas normalmente assim na rua, principalmente às vezes quando eu não conheço, eu sou fechada.
Mas quando eu faço amizade também com as pessoas, eu me solto, né? Quando eu tenho intimidade também eu me solto. Mas esse é meu jeito. E até na faculdade também eu sempre era mais restrita, fechadona no meu canto e tal, né? Sentava ali próximo dos meus amigos, né? Dos que eu tinha intimidade. Sempre fui muito de fazer minhas coisinhas assim no meu canto e tal. Assim, acho que um pouco até o oposto de quem realmente faz comunicação, né? Eu tinha como em mente o meu TCC, né, trabalho de conclusão de curso. Na época, se eu chegasse a concluir, eu ia fazer, o tema seria ditadura. O tema que eu tinha em mente, sempre tive em mente o tema ditadura. Não sei porquê, sempre tive curiosidade. Eu tenho curiosidade sobre vários assuntos. E sempre fui muito aberta sobre falar sobre N assuntos. Mas eu sofri preconceito sim e intolerância. Eu sofri sim. No outro Facebook que eu tinha, eu sempre compartilhava para dizer, né, minha vida, isso, tal. E assim, realmente, tem horas que a vida da gente, a gente tem que manter ela mais restrita, mais fechada. Mas vamos lá, nesse contexto que já é passado mesmo, né? Então eu tinha o desejo de fazer essa pesquisa. Como que foi, né, no período de 64 até 1985, né? Como que foi o cerceamento da comunicação durante o período do golpe militar. Vivemos um golpe militar, chamados Anos de Chumbo. A história está aí para nos recordar. Quem tem memória não esquece. E teve o AI-5. O AI-5, para quem não sabe, o parlamento. A questão do STF, tudo, entende? Apenas 2 partidos. Então, assim, bipartidarismo no caso, né? Apenas 2 partidos. Ou seja, é ruim isso, entendeu? Artistas não puderam se apresentar, tinha censura, os meios de comunicação também. Foi criado o DOI-CODE, que era um departamento de censura. E foram 21 anos assim, sem liberdade de se expressar, sem liberdade de opinar, opinar sobre questões sobre o governo? Não. E tem uma frase que eu já ouvi falar assim, quem não apoia o governo é contra o governo. Gente, não tem isso. Não é questão disso. É questão de que a gente não pode, no sentido literal da palavra, apenas ser cegos e entregar. Tipo, votei e não vou acompanhar a vida do político. Tem que acompanhar. Tem que questionar, sim. Tem que perguntar. Por que não? É por isso que o Brasil está desse jeito. Porque nós brasileiros, alguns não se interessam. Apenas fica ali, pagando, votando, seguindo assim, despercebido. Projetos importantes são votados na madrugada. Projetos que às vezes tiram os nossos direitos são votados na madrugada. Tem a semana todinha para poder votar. É justo isso com a gente? É justo? Eu não sei de que forma vai ser interpretado esse vídeo aqui. Admiro, sim, o trabalho das instituições, seja ela em vários parâmetros. Acredito, sim, que em casos de invasão, golpe internacional, né, a gente tem que ter instituições com bases sólidas, fortes o suficiente para não conceder esses tipos de intervenções internacionais, né? Porque nós brasileiros temos que resolver os nossos problemas. E aí é na hora que a gente tem que combater a corrupção, a gente tem que combater a sonegação, incentivar as boas práticas da ética, meio público. Eu acho que educação política nas escolas seria ótimo, dar essa noção para esses jovens futuros. Quem sabe, a gente não sabe o futuro, né? Mas dar um pouco de noção para eles do que é realmente política. Não tô falando questão de ideologia de direita ou de esquerda, essas coisas assim não.
tá na história, a gente tem que estudar a história. Mas eu acho que seria importante, fundamental. A gente já tem um déficit. E agora, principalmente com a questão do coronavírus, a gente nem sabe como que vai ser. Lógico que a gente sabe que a questão não é de saúde, mas muito desencontro, muita falta de informação. Muito, como que se diz, as pessoas com medo, apavoradas, perdendo os entes queridos, muita negligência, muitas falas mal colocadas, mando, desmando, rindo, parece que é mais um deboche com a cara da gente. A troca de ministro, sai ministro, entra ministro, sai ministro, entra ministro, nenhum fica para poder seguir adiante. Agora a gente vê aí a questão de artistas abrindo a boca e insultando mulheres. Que frase foi essa? Eu não vou citar o nome do artista porque, né, mas a frase foi bem essa assim: eu não sou frouxo, eu não sou mulher. Mas só de tipo falar mulher. Por quê? Como é que é? Não sou sexo frágil, não sou frouxo, não sou mulher. Mais uma vez, questão do gênero, colocando a mulher sempre para baixo. Nós já somos tão massacradas, parece que a gente já tem culpa só por engravidou que mandou abrir as pernas. Cuida aí, ó, se vira aí sozinha. Ah, minha obrigação é só isso. Se vira aí. Ah, por que tá falando sobre questão assim da intolerância com a mulher? Se acontece um estupro, também a roupa que tava, roupa curta, sendo que na maioria das vezes a mulher às vezes está indo pro trabalho e tá de calça coberta. Aí eu vi uma frase também de uma garota assim que o meu sorriso, a minha simpatia não é um convite para um flerte. É apenas a minha forma educada. As pessoas têm que aprender a compreender isso. A gente não pode retroagir, não. A gente tem que progredir. Nós temos um cérebro pensante. Nós temos a nossa dualidade do bem e do mal. Nós temos os nossos impulsos, os nossos instintos. E a gente pode controlar. Desejos? Todos temos. Nós temos desejos, mas a gente pode controlar. Aí agora isso justifica um homem atacar uma mulher na rua? E sempre colocar a culpa na vítima? Não sei se vocês acompanharam o noticiário, mas teve uma garota de 11 anos, indígena, de uma tribo Bororó, uma aldeia indígena Bororó, no início do dia 9 de agosto, agora. Ela foi estuprada, um estupro coletivo. 5 pessoas estupraram ela e jogaram de cima de um penhasco numa pedreira. Sabe como foi? 2 adolescentes. No total foram 3 adolescentes e 2 adultos, homens. 2 adolescentes cataram essa garota, levaram até a altura desse penhasco. Lá já tinha um adulto, começou a sessão, e o outro adolescente começou a sessão de barbárie, e o tio dela chegou e ela tava gritando muito, e ele achou que seria legal também aproveitar ali aquele momento e abusar dela. Aí ele abusou dela, e ela começou gritando, falando que ia contar para todo mundo que abusaram dela. Sabe o que eles fizeram? Jogaram ela de uma altura de 20 metros no penhasco, uma garota de 11 anos. Investigações foram feitas e o tio confirmou que abusava dela desde os 6 anos de idade. Com idade quando ela foi morar com a avó. Ele já abusava dela. E os mesmos que abusaram dela nesse dia, já sabia que o tio fazia isso. Você tá vendo a questão? Aí eu já falo a questão de energia. O quanto que nós somos intuídos, até para fazer coisas
boas como para fazer coisas ruins. Por isso que a gente tem que buscar o nosso equilíbrio emocional, psicológico e espiritual. Tô nem falando de religião aqui não, porque aí você vai escolher o templo, ou seja lá qual for, para você trabalhar a sua espiritualidade. Se você não crê também, tudo bem. Aí é você e o universo, ou Deus, seja lá o que for, entende? Só que eu acho que já deu, já basta. Basta de intolerância, de preconceito contra uma minoria, sabe? Se é deficiente, tem que ficar apontando. Se é mulher, tem que ficar apontando. Ah, você enxerga fulano, você não enxerga ciclano. Você não tem problema não. E hoje você fica bem. E deficiente, mas tá dançando. Para com isso, gente. Vamos unir forças e lutar por um mundo melhor. Lutar por uma dignidade. Lutar para que todos possam ter acesso aos direitos que estão lá na Constituição. Se você ler o artigo 5º, o artigo 6º, você vai ver. Lá na Constituição tá tudo. Não se tira nessas mini reformas que acontecem aí, entendeu? Reforma trabalhista, que a gente mesmo já sabe que o tanto de coisa que mudou, aumentou os anos e tudo. Reforma previdenciária, tudo. Mas só que lá na Constituição tem os nossos direitos. Você que tem uma visão boa, você que não tem glaucoma, você que tem 2 olhos perfeitos, para um pouquinho para ler, vai em busca do seu conhecimento também, e não fica só criticando o outro, não. Ah, mas porque fulano tem isso, mas porque fulano tem aquilo. Ninguém prospera invejando o que é dos outros, não. Ninguém prospera. Foca no seu talento, foca no que você tem de melhor para ofertar. Se você não tem mãos para poder acolher, apenas dedos para apontar, guarde para si. Ó, não se esqueça que enquanto você tá apontando ali para fulano, ó, tem mais 4 voltados para si, mais 3 voltados para si, ó. Chega um momento que as pessoas cansam. É relacionamento do outro que atrapalha, se acha melhor. De que adianta você frequentar um templo religioso e sua língua, no caso, ela não profanar palavras boas? Você ficar só criticando a vida do outro. Você ficar se importando com detalhes minúsculos, com estética. Você não sabe a vida do outro, você não sabe o que está passando na vida do outro. Você não sabe as condições e os fundos do outro, as condições financeiras. Aí às vezes está se importando com futilidade, deixando a essência de lado. Vive a sua vida. Vive a sua vida e deixa a vida do outro quieta. O que o outro escolheu ser, fazer, seja ele de orientação sexual, de gênero, seja religião, seja o que for, política, o problema é dele. O problema é dele. E deixa o outro viver a vida em paz. Tem uma série muito boa que eu tô assistindo, Tempos de Guerra. E acho que essa série até me ajudou um pouquinho assim. Até tem alguns trechos que se assemelham um pouco ao que a gente viveu e ainda tá vivendo, no caso. No caso é um surto de meningite, né? Mas aí fecha o hospital, fecha tudo. E eu recomendo, Tempos de Guerra, na Netflix. Quem quiser assistir, é uma série de época. Uma série espanhola de época. Muito legal. Aí, sem falar que tem uns personagens babados. Lindo. Deixa escrito. Mas é isso, assim. Eu acho que o importante é a gente viver a nossa vida. Viver a nossa vida. Traçar planos, metas. Não precisar nem ficar falando. Apenas mostrar quando você conquistar suas metas. Quem quiser aplaudir, aplaude. Quem não quiser, se resguarde no seu silêncio. Também não critique. A gente é luz, a gente pode ser luz, não treva. Só para poder concluir e finalizar, eu acho que eu esqueci, eu vou falar sobre a questão, recentemente agora, teve um rapaz, acho que 15 ou 16 anos, ele é filho de uma cantora famosa do Nordeste, Valquíria, e o nome dele é Lucas. Ele fez uma brincadeira. Ele fez apenas uma brincadeira, insinuando, acho que com um amigo, assim, brincando assim, insinuando, tipo,
um beijo, alguma coisa assim. Levou uma chuva de comentários maldosos, preconceituosos, xingando ele, e o único medo que ele tinha era da tia dele, entendeu? Não sei se o menino era primo ou amigo dele, alguma coisa assim, porque viralizou o vídeo, entendeu? Tinha viralizado. E o único medo dele era esse, né? Tipo, minha tia vai me dar um tapa, minha tia é isso e tal, tal. Ele se preocupava com isso. No fundo, o que aconteceu? Ele se matou. Ele tirou a vida. Outro caso agora, né, no TikTok também que eu vi, uma jovem também, acho que pouco menos de 18 anos, a mãe chorando, que tinha 20 dias que ela tinha perdido a filha, que não deu tempo. Ela falou: filha, espera, a mãe tá chegando. E ela tinha falado com a mãe, estava triste, deprimida, porque tinha terminado o relacionamento. E aí tinha 20 dias que ela tinha perdido a filha. A filha se matou. Eu sei que às vezes não é muito bom a gente ficar falando sobre esses assuntos. Cada cabeça é uma sentença, né? Mas a gente tem que buscar, como precisa, assim, informações, apoiar as campanhas que existem, né? Setembro mesmo, que vai ser Setembro Amarelo, né? Que é o setembro de combate ao suicídio, né? Todos estamos susceptíveis a passar por momentos de tristezas, de angústia, ficar deprimido. Estar deprimido não é depressão. Eu estive deprimida durante muito tempo. Quem me acompanha aqui sabe que eu sempre escrevi sobre isso e tal. E eu já estive deprimida durante muito tempo, que foi quando, lá em 2015, né, aconteceu, eu perdi um ente querido, uma pessoa que eu amo muito. E a minha vida também, no caso, foi de água abaixo, né, uma avalanche de emoções, de sentimentos e tal. Então, assim, não tive estrutura para poder estar, na época, poder entender o que estava acontecendo, né, as coisas. E foi a partir daí, no meu período de reclusão, que eu desenvolvi a minha espiritualidade. Também me decepcionei com muitas pessoas que frequentavam uma religião, e essas pessoas feriram palavras assim que feriram muito, rasgaram meu peito e feriram minha alma, entendeu? E então, assim, eu decidi me afastar, né? Se aquele era o ambiente que essas pessoas frequentam e elas não me faziam bem, então não tinha por que eu estar ali naquele ambiente. E foi muito bom para mim, revigorante. Eu trabalhei mais a minha espiritualidade, trabalho com princípios, né? E isso é edificante para minha vida. Então eu acho assim, não adianta você ler a palavra e você não vivenciar a palavra, entendeu? Não estou aqui para poder cagar regras, né? Não estou aqui. Cada ser é único, cada um escolhe o que é melhor para sua vida, cada um tem o seu livre-arbítrio, né? As suas escolhas, mas a gente tem que trabalhar os nossos polos, né? A gente tem que trabalhar o nosso lado sombra também, né? A gente não é só luz, tem momentos assim que o nosso lado sombra a gente tem que saber lidar com ele, entendeu? Então, vai depender de cada psicológico, né? Como que essa pessoa vai enfrentar determinada situação. E a palavra tem poder, tanto construtivo quanto destrutivo. E é o que eu falo pra você. Toma cuidado com as palavras que você profere para as outras pessoas. Toma cuidado. Você pode estar acabando com uma vida. Assim como às vezes um sorriso abre portas, um abraço afaga a alma. Se você não tem coisas boas para ofertar, então cale-se. Cale-se. É a melhor coisa que você tem a fazer. E não vai no embalo dos outros, não. Às vezes, permita-se conhecer o outro. Eu, por N vezes, até por eu ter esse meu jeito assim, estereotipado, às vezes
Por não conhecer, às vezes eu fico fechadona no meu canto. Então, às vezes, quantas vezes eu já até escutei uma garota falando assim: ah, mas eu pensava que você era metida. Ah, mas, então assim, tem horas que a gente pensa tanta coisa, pensa tanta coisa, cria tanta coisa na cabeça sobre o outro e não se permite conhecer. Quantas vezes você acaba absorvendo as ideias errôneas de outra pessoa contra outra pessoa, né? A forma negativa com qual narraram. Ah, ciclano é assim, 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 ciclano é assado e tal, e você nem se permitiu conhecer. Um descreve o local de acordo com o que tem dentro de si. Então, se tem flores, se tem luz, se tem coisa dentro de si, com certeza você vai caracterizar um ambiente, um local de acordo com aquilo que tem dentro de si. Mas se você já virar para outra pessoa que está no mesmo ambiente, rabugenta, nas trevas, nas sombras, e que ainda não foi para a luz, ainda não encontrou seu ponto de luz, ela vai falar que aquele local não é bom, que tem pessoas ruins, isso. Então, permita-se você conhecer o ambiente no qual você está inserido, entende? Tá? Então eu vou finalizando por aqui. Palavras têm poder. Tudo que você emanar para o universo, com certeza volta sim para você. O que você pensa, você atrai. A gente tem que trabalhar assim o nosso lado bom e mal, né? E é isso, tá bom? Vamos trabalhar um pouquinho mais a tolerância. A sua religião não o torna um santo. Ler a Bíblia não o torna um santo, mas sim uma pessoa sábia. Mas a sabedoria vem em saber viver aquilo que você prega. Ninguém é santo, né? Mas a gente pode buscar ser pessoas boas, ser pessoas íntegras, honestas e éticas. E essa é minha luta, principalmente lá em cima, lá, ó, por aqueles que estão nos representando no parlamento, no Congresso. Ética. Não são todos, porque para toda regra há exceção. Mas a gente tem que combater a corrupção. Tá bom? E é isso. Eu finalizo por aqui. Queria bater esse papo com vocês. Trabalhar um pouquinho a tolerância, seja ela em qualquer área, política, religiosa, de gênero, seja lá qual for. O que o outro escolheu ser, viver, fazer, diz somente a ele. Não sei se está invadindo a sua privacidade, tá bom? Então, uma ótima segunda-feira para vocês e boa tarde. Acho que era isso que eu queria falar. Acho que era isso. A gente tem que saber para entender.